A maior parte de nós nem liga aos manuais de utilizador, não é verdade? Vão direitinhos para o fundo de uma gaveta qualquer. Mas e se um deles, em vez de instruções, contivesse os segredos de um mundo inteiro? Pois, logo na primeira página percebemos que isto não é para brincadeiras. Os riscos são deixados bem claros desde o início. Isto é mesmo sério. Então, a pergunta impõe-se. Que raio de máquina é que precisa de um aviso destes? Vamos mergulhar na história que se esconde dentro do manual do proprietário de um motociclo muito especial. O que vamos fazer aqui é um pouco diferente. Vamos olhar para este documento técnico, o manual da Yamaha WR450F de 2008, não como um simples guia, mas como um artefacto que nos abre uma janela para o mundo super intenso da competição. E a primeira coisa que salta à vista é que este manual não se dirige a toda a gente, de todo. Ele começa, basicamente, por traçar o perfil de uma pessoa muito, mas mesmo muito específica. É só isto, uma frase, mas diz tudo. Quer dizer, mais claro que isto era impossível, não é? Esqueçam os passeios na estrada. Isto é para outro campeonato. O manual continua a construir esta imagem. Quem é o piloto ideal? Bem, tem de ser alguém experiente, ponto final. Não há espaço para passageiros. É obrigatório usar equipamento de proteção completo e, claro, a pessoa tem de ser capaz de manter a máquina impecável. Basicamente, não estamos a falar de um hobby de fim de semana, mas sim de um atleta que percebe os riscos e as responsabilidades. Portanto, a ideia que fica é esta. Não se trata de uma moto qualquer. Isto é equipamento de corrida puro e duro. E o manual? Bem, o manual é o início de uma relação muito exigente entre o piloto e a sua máquina. Vamos então à anatomia desta besta, ou, como diz o título, deste cavalo de corrida. E é curioso porque quando olhamos para as especificações, parece menos uma lista de peças e mais uma lista de traços de personalidade. Reparem nisto. O motor de alta performance, claro. A cilindrada, pura potência. Mas são os pormenores que contam a história. Uma relação de compressão altíssima, de 12,3 para 1, o que significa que é uma máquina, digamos, temperamental, que precisa da melhor gasolina. E o sistema de lubrificação de cárter seco foi feito para aguentar ângulos e forças G extremas. Tudo aqui grita uma só coisa: velocidade. E depois, este número, 112,5 quilos, em peso a seco. Isto é ridiculamente leve. Estamos a falar de uma máquina super ágil, uma autêntica pluma que reage ao mais pequeno toque, o que, claro, exige um controle e uma precisão absolutos. E a complexidade não para por aí. O manual está cheio de coisas como esta. Ferramentas especiais. Isto mostra que a manutenção não é para curiosos. Não dá para usar a caixa de ferramentas que temos em casa. Esta máquina exige ferramentas próprias e, mais importante, o conhecimento para as usar. Mas esta relação vai muito para além da mecânica pura e dura. Ter uma máquina destas não é um ato passivo. Pelo contrário, implica uma série de rituais. Rituais complexos e que exigem que se meta, literalmente, as mãos na massa. Vejamos um desses rituais. Antes de qualquer corrida, tudo começa aqui, no ecrã digital. No seu estado normal, o modo básico, mostra o que seria de esperar. As horas, os quilómetros, o básico. Mas depois, com um simples gesto, ao pressionar e segurar dois botões, o piloto inicia uma transformação. É um ato consciente, uma transição que prepara, digamos, o cérebro da máquina para o que aí vem, a pista. E pronto, o ecrã entra no chamado modo de corrida. As informações mudam completamente. Agora o que domina é um cronómetro, bem visível, e um conta-quilómetros parcial especial. A máquina está, oficialmente, pronta para competir. E há rituais ainda mais íntimos, como a afinação do carburador. Isto é incrível. O piloto tem de analisar as condições do dia, temperatura, umidade, altitude. Com base nisso, tem de escolher peças específicas, fazer ajustes finos, é uma dança delicada com a física. Basicamente, até o ar que se respira naquele dia obriga a ajustes mecânicos precisos. É uma ligação brutal entre o homem, a máquina e o ambiente. E esta atenção tem de ser constante. O manual diz, depois de cada corrida, verificar os raios. Inspecionar a pressão dos pneus, verificar a folga das válvulas, mudar o óleo, limpar filtros. É uma relação quase simbiótica. Para ter o máximo de performance e segurança, a atenção ao detalhe tem de ser total. Então, quando damos um passo atrás e olhamos para este manual como um todo, percebemos que ele representa mais do que instruções. Representa uma filosofia. Uma filosofia que, sejamos honestos, hoje em dia é cada vez mais rara.
Podemos ver este manual quase como um contrato. De um lado, o fabricante dá acesso total aos segredos da máquina. Em troca, quem a compra aceita a responsabilidade total pelo seu desempenho e manutenção. É um contrato que capacita, que confia no dono, dando-lhe conhecimento para cuidar da sua máquina de forma íntima. E o contraste com o mundo de hoje é gritante. De um lado, a WR450F de 2008, com os seus esquemas detalhados e ajustes mecânicos. Do outro, a caixa negra moderna, componentes selados, o aviso de não mexer e atualizações de software. De um lado, um proprietário capacitado, do outro, um consumidor dependente. No fundo, este manual é um artefacto de outra era. Uma era de capacitação do utilizador, de domínio da mecânica. O conhecimento que está aqui dentro faz-nos lembrar de um tempo em que se esperava que os donos fossem verdadeiros mestres da sua tecnologia. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir, não é? Neste nosso mundo de aparelhos selados, de tecnologia que muitas vezes é descartável, o que é que nós perdemos pelo caminho? Ganhamos em conveniência, sem dúvida, mas o que é que podemos estar a perder em termos de ligação e de compreensão das coisas que nos rodeiam?